Clínica Oftalmológica Eye Center trouxe para Manaus uma novidade tecnológica para você que quer se livrar dos óculos ou das lentes de contato. A Clínica Oftalmológica Eye Center oferece um tratamento 100% a laser para correção de miopia, hipermetropia e astigmatismo, mesmo em graus elevados, com o equipamento que a NASA indica para os seus astronautas. Milhões de pessoas já foram beneficiadas em todo o mundo. E se você quer praticar esportes, ir a uma festa, ler, viajar e poder enxergar todas as belezas da vida sem o uso de óculos, faça-nos uma visita. Uma equipe altamente preparada para cuidar dos seus olhos com o que há de mais avançado em tratamentos visuais. Clínica Oftalmológica Eye Center. Rápido, indolor e definitivo.